Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula na nossa disciplina de Matemática 2. Vamos continuar falando sobre derivada, né? Vamos mostrar outras regras de derivação, certo? Bom, a gente vai começar com a regra do produto, tá? Bem, baseado no que a gente já estudou, né, nas regras de derivação que nós estudamos na aula anterior, a gente pode até pensar, né, que a derivada de um produto poderia ser o produto das derivadas, tá? Mas não é o que acontece na realidade, tá certo? Aqui tem um exemplozinho, né, que demonstra que essa possível conjectura, ela tá errada, tá? Vamos ver aqui no nosso whiteboard. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função f de x, que é igual a x, né? Então, se eu tenho essa função, qual é a derivada de f de x? F' de x é igual a 1, né? Isso nós vimos na aula anterior. Porque esse x aqui é como se fosse x elevado a 1. Então, o que acontece? Eu desço, né? Eu passo para frente o expoente e subtraio uma unidade dele, né? Então, ficaria 1 menos 1, que dá 0. Né? X elevado a 0 é 1. Tá? Vou trocar essa cor aqui. Bom, isso é f de x, né? Agora, g de x é x ao quadrado. Qual é a derivada de g de x? Mesma ideia, tá? Aqui é g', tá, gente? G' de x. G' de x é a derivada de g de x. Então, eu vou descer o expoente, né? 2 vezes x, né? Eu vou subtrair uma unidade do expoente. Então, 2 vezes x elevado a 1, que dá igual a 2x, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, a gente vai calcular agora o produto das funções, né? Então, f vezes g de x. Então, f de x é x, multiplica por x ao quadrado, que é o valor de g de x. Então, dá x ao cubo, tá? Então, esse aqui é o produto das funções, né? X ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, tá? Esse produto aqui. Como é que eu faço essa derivada? Eu coloco para frente o expoente, né? 3, mantenho a base e subtraio uma unidade. Então, fica 3x ao quadrado, tá? Então, a derivada do produto das funções é 3x ao quadrado, tá certo? Agora, o que acontece? A ideia é provar que a derivada de um produto não é o produto das suas derivadas, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou multiplicar as derivadas, tá? De cada função. Bom, a derivada de f de x é 1. A derivada de g de x, que é g' de x, é 2x. Então, se eu multiplicar 1 vezes 2x, dá igual a 2x. Então, o produto das derivadas é igual a 2x, tá? Ou seja, se eu derivar o produto das duas funções, tá? Dá 3x ao quadrado. E se eu multiplicar a derivada de cada uma das funções, dá 2x. Ou seja, o produto das derivadas de x é diferente do produto das derivadas de cada uma delas, né? Então, essa propriedade, ela não
vale para o produto das derivadas. Não é assim que se calcula o produto das derivadas, tá? E como calcula, professora? Vamos ver. A derivada de um produto de duas funções, o que ela é? Eu tenho duas funções, a primeira e a segunda, uma multiplicando a outra, tá? Então, a derivada do produto das funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira função, tá? Isso considerando que as funções que estão no produto são deriváveis, tá certo? Matematicamente é isso aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa fórmula lá no Live Boom. Tá. Olha só, eu quero saber, tá? Eu tenho a função f de x e a função g de x, tá? Então, eu quero saber a derivada do produto dessas funções, tá? Então, como é que eu represento matematicamente, né? Eu tenho, né, o produto das duas funções, fx vezes g de x, né? E o que eu faço? Eu calculo d fx g de x sobre d de x, tá? Isso aqui é igual. O que está escrito aqui que está sendo representado agora matematicamente? Eu vou pegar, eu chamo de primeira função f de x e segunda função g de x. Então, f de x é a primeira função, tá? Vezes a derivada da segunda função, ou seja, fx vezes dg de x dx, tá? Mais a segunda função, que é g de x, vezes a derivada da primeira função, que é dfx dx. Ou seja, você vai repetir a primeira função e multiplicar pela derivada da segunda função, mais repetir a segunda função e multiplicar pela derivada da primeira função. Tá? Tá complicado? No primeiro momento, sim. Vamos descomplicar. Vamos lá. Vamos descomplicar aplicando um exemplo, tá? Então, eu tenho essa função aqui, tá? Essa função f de x, ela é formada, tá, por essas duas partes, em que cada uma dessas partes, eu posso dizer que se trata de uma função, tá? Então, se eu tenho um produto de duas funções, eu aplico a regra do produto. Vamos resolver aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho outra função. Primeira função, segunda função. Tá? O que a regra da derivada do produto fala? Que eu repito a primeira função e multiplico pela derivada da segunda função. Somo com a segunda função vezes a derivada da primeira. Vamos lá. Então, vamos aplicar a regra do produto aqui, para calcular a derivada da função f' de x, tá? Bom, essa é a primeira parte da regra e essa é a segunda parte, tá? Repito a primeira parte, tá? Que é 2x² menos 1, e multiplico pela derivada da segunda parte, que é dx² mais 3 dx. Somo com a segunda parte, x² mais 3, vezes a derivada da primeira parte, que é d 2x² menos 1 dx. E agora vamos calcular o valor dessas derivadas de cada uma das funções que se deve calcular, que é essa aqui e essa aqui, tá? Então, eu vou repetir a primeira parte e calculo a derivada disso aqui. Bom, qual é a derivada de x² mais 3, né?
Espero que vocês já saibam, né, gente? Já é para saber, viu? Derivada disso aqui, galera. Me perdoem se eu não coloco, se eu não repito aqui o termo completo, tá, gente? É porque complica muito para mim estar escrevendo isso, tá? Mas aqui vocês sabem que eu vou calcular a derivada. Bom, aqui eu tenho uma derivada da soma, né? Então eu somo cada uma das derivadas. Então o que eu faço? Eu baixo o expoente, repito a base e subtraio uma unidade do expoente. Então fica 3x ao quadrado. Mas qual é a derivada do próximo termo? O próximo termo é uma constante. A derivada de constante é 0. Tá? Então a derivada de x ao cubo mais 3 é 3x ao quadrado. Então foi isso que aconteceu aqui. Repeti a primeira parte e multipliquei pelo valor da derivada, que é 3x quadrado. Vamos agora calcular a derivada disso aqui para poder calcular a segunda parte. Deixa eu ver aqui. Bom, derivada de 2x quadrado já tá fácil para vocês, né? Menos 1. Parecido com o exemplo anterior, mas agora em vez de somar, tá subtraindo. Então, o que que faz? Eu calculo a diferença de cada uma das derivadas, né? Então, essa primeira parte aqui, para eu derivar, eu vou passar para frente, né? Então, eu vou multiplicar o expoente pelo coeficiente que já está aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4. X, subtrair uma unidade do expoente. 2 menos 1, 1. Tá? Então, fica 4x. Menos a derivada dessa segunda parte, que é uma constante que é igual a 0. Então, a derivada de 2x quadrado menos 1 é 4x. Então, a gente volta para cá, para o segundo termo. Então, fica x ao cubo mais 3 vezes o valor da derivada, que é 4x. Então, multiplicando, aplicando a propriedade distributiva, tá? Vai ficar 6x à quarta menos 3x ao quadrado. Mais, aplicando a distributiva desse segundo termo, fica 4x à quarta mais 12x. Somando os elementos que tem o mesmo valor de x, tá? Vai ficar 10x à quarta menos 3x quadrado mais 12x. Então, esse é o valor da derivada da função fx, tá? Próximo. Vamos para esse exemplo aqui. Ele quer saber a derivada da função ft igual a raiz de t mais a mais bt, tá? Vamos lá pro level. Bom, essa função, para eu calcular a derivada dessa função, eu vou primeiro analisar, né? Bem, aqui ela possui, eu consigo perceber que ela tem dois elementos, né? Dois elementos, tá? Que possuem a variável t, tá, gente? Isso é importante, tá? Por quê? Porque a função f, ela é em função de t. Então, o que está no produto são elementos que possuem a variável t, tá? Então, ele quer saber a derivada da função em relação a t, tá? Então, existem dois elementos que estão sendo multiplicados que possuem a variável t, tá? Onde o primeiro termo é raiz de t e o segundo termo é a mais bt. Então, eu vou aplicar a regra do produto, certo? Para poder calcular a derivada. Então,
f' de t é igual a... Vamos lá. Repito o primeiro termo, raiz de t, e calculo a derivada do segundo termo. Mais, repito o segundo termo, multiplico pela derivada do primeiro termo, tá? Bom, vamos agora calcular cada uma das derivadas presentes aqui, tá certo? Então, a derivada de A mais BT. A mais BT. Gente, qual é a dica que eu dou para vocês, tá, gente? Percebam que essa função, ela não possui um valor numérico, tá? Ela não possui um valor numérico, ela é toda representada com letras, tá? O que você tem que prestar atenção? A letra que você deve prestar atenção para derivar são os termos que possuem a letra da função, tá? Então, o que não for a letra T, aqui nesse exemplo, é como se fosse, você considera como se fosse uma constante, como se fosse um valor numérico, tá? Só que ele está sendo representado por uma letra, tá? Então, você presta atenção, tá? Onde tem a letra que corresponde à variável da função, tá? A variável independente, tá? Que no caso aqui é t. Então, A e B é como se fossem constantes, tá? Então, tá. Então, para eu derivar essa parte aqui, é uma soma de duas partes, né? Então, derivada de A. Percebam que a derivada é em relação a t. É por isso que tem esse denominador aqui. Esse denominador aqui, ele vai dizer com qual variável você quer a derivada. Então, você quer derivar a função em relação a t. Então, A é uma constante, tá? Em relação a t. Tá? Então, na função, A é uma constante. Qual é o valor da derivada da constante? É 0. Tá? Próximo. Derivar agora BT. Tá? Mesma coisa. Eu levo em consideração apenas a variável t. Tá? Então, eu vou pegar esse b aqui é como se fosse uma constante. Tá? Como se fosse um valor numérico que está sendo representado por b. Então, fica b vezes o expoente, b. Já que o expoente é 1. E o que eu faço? Subtraio uma unidade, então fica t elevado a 0. Tá? T elevado a 0 é 1. Então, fica b vezes 1. Tá? Então, a derivada dessa função é b. Tá? Então, eu vou repetir a raiz de t e multiplicar pela derivada, que é b. Agora, eu vou calcular a derivada dessa parte aqui, tá? Bom, nós vimos o valor da derivada. A gente quer saber a derivada de raiz de t. Nós vimos como calcula a derivada de uma raiz quadrada, né? Eu represento raiz de... Eu posso representar raiz de t como se fosse t elevado a meio, né? Então, para eu calcular essa derivada, o que eu faço? Eu baixo o expoente, né? Mantenho a base e subtraio uma unidade do expoente, que fica meio menos 1, tá? Então, dá meio vezes t elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Tá? Então, a derivada da raiz quadrada de t é meio que multiplica t elevado a menos meio, tá? Então, aqui, vamos para o segundo termo. Eu vou repetir, né?
A mais BT vezes a derivada que eu achei aqui, tá? Aí aqui eu resolvo, né? B raiz de T mais... Aí aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. A vezes meio T elevado a menos meio mais B T vezes meio elevado a menos T elevado a menos meio. Resolvendo isso aqui, aplicando a distributiva, tá, gente? Dá A mais BT sobre 2 vezes raiz de T. Resolvendo isto aqui, gente, eu vou ter isto aqui, tá? Tentem fazer em casa, tá, gente? Qualquer dificuldade, é só perguntar lá no Telegram que eu posso ajudar vocês, tá certo? Mas tentem fazer, tá, gente? Tentem fazer. Bom, essa daqui é a mesma ideia, tá, gente? Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? É para derivar o valor de f de x, que é igual a x ao cubo vezes raiz de x mais 1. Percebam que aqui eu tenho duas funções também, tá? Que estão sendo multiplicadas, em que a primeira função é x ao cubo e a segunda função é raiz de x mais 1. Percebam que em cada função eu tenho que ter essa variável aqui, a variável da função, tá? Então, aqui tá como resolve, tá? Eu acredito que vocês, a partir do que eu já ensinei, vocês vão ter condições de resolver, tá? Mas tentem fazer. Qualquer dificuldade, é só pedir que eu posso ajudar, tá? Vamos lá. Primeiro foi a regra do produto, agora é a regra do quociente, né? Ou seja, quando eu tenho uma função que ela, quando eu vou derivar uma função em que essa função ela possui duas funções que estão sendo, que uma está sendo dividida pela outra, tá? Qual é a regra dessa, né? A regra dessa é a derivada, eu tenho uma função, né, em que eu posso dividir ela, em que ela é representada pela divisão de duas funções, né? Pode ser fx dividido por g de x. Então, eu vou calcular a derivada, né, de fx sobre g de x, tá? O que a regra diz? A regra diz que a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. E tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Tá? Bora ver aqui no Liveboot. Tá, então, vamos supor, eu tenho uma função h de x, tá, em que ela é representada dessa forma aqui. No numerador eu tenho uma função, que eu chamei de f de x, e no denominador eu tenho outra função que eu chamei de g de x. E agora eu quero calcular a derivada de h de x, né? Então, como é que eu calculo a derivada de h de x? Tá? É como se eu fosse calcular a derivada de um quociente entre duas funções, que é isso aqui. dfx dx, ou seja, eu estou derivando fx sobre g de x em função de x, tá? Então, como é que funciona? Eu pego o g de x, que é o denominador, e multiplico pela derivada do numerador, que é a derivada de f de x, menos, agora o contrário, né? O que eu derivei na primeira parte, eu não derivo na segunda, tá? Então, vai ser fx vezes a derivada do denominador, que eu não havia derivado no primeiro termo, tá? Tudo isso dividido, tá, pelo quadrado do denominador, que é g de x. Vamos para um exemplo? Eu tenho essa função aqui, que é a função y, tá?
aqui não está representado, mas y é como se fosse y de x, tá? Então, eu quero calcular a derivada de y de x. Percebam que a função y de x, ela é como se ela tivesse duas funções, né? Aqui no numerador eu tenho essa função e no denominador eu tenho essa função, tá? Vamos lá para a resolução dela. Então, aqui eu tenho essa função e aqui eu tenho essa outra função. Então, tenho a função no numerador e a função no denominador. O que a regra diz, né? Da derivada do quociente. Tá? Então, y' é igual ao denominador, tá? Vezes a derivada do numerador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, assim, a dificuldade que você vai ter agora é de identificar cada uma das funções, tá? E, além disso, aplicar as regras da derivada que nós já aprendemos e, algumas vezes, ter que realizar alguns algebrismos, né? Aplicar algumas regras de fatoração, simplificação, enfim. Né? Mas, assim, eu não vejo grandes dificuldades na aplicação da regra do produto, na regra do quociente, tá? Claro, se você já entende, já tem uma certa facilidade com o que já foi ensinado nas aulas anteriores. E também algumas disciplinas anteriores do curso, tá, gente? Onde você aprende como fatorar, como simplificar funções, né? E como realizar determinadas operações, né? Multiplicação de funções, divisão de funções, regras de expoentes, né? Radiciação, enfim, essas regras, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Aqui eu vou repetir a primeira parte e calcular a derivada da segunda parte, tá? Então, isso aqui você sempre faz a parte. Agora que você está no início, está aprendendo, então você deriva isso aqui no cantinho do caderno, como eu estava fazendo, né? Então, derivada de x² mais x menos 2, tá? Com o tempo você vai fazer isso de cabeça bem rapidinho, né? Então, você vai derivar cada uma das partes de forma independente, tá? Então, eu vou fazer essa primeira aqui e você vai fazer... na próxima eu já não vou mais fazer, tá, gente? Então, fica x² mais x menos 2. Qual é a derivada disso, tá, gente? Vou colocar aqui embaixo. 2x, né? Por quê? Porque você colocou para frente, baixou o expoente, né? Multiplicando pelo coeficiente aqui, que é 1, a 2, e subtrai uma unidade do expoente, então fica 2x. Derivada de x, nós já vimos, é 1. Derivada do quociente derivada da constante é 0. Então, a derivada disso aqui é 2x mais 1. É justamente o que está aqui. Tá? Menos, vou repetir a primeira parte e vou calcular a derivada disso aqui. Né? Então, eu vou passar o expoente para frente, né? 3x e subtrair uma unidade do expoente, 3x². Tá? Então, derivada de x² mais 6 é 3x². E dividir pelo quadrado do denominador. Aplicando regras da propriedade distributiva, né, produto entre funções, eu vou chegar nesse resultado aqui, tá, gente? 2x² mais x² mais 12x mais 6. Isso da primeira parte. Menos, vou multiplicar agora essas duas aqui, tá? Que dá 3x² mais 3x² menos 6x², tá? Elevado ao denominador ao quadrado. Aqui eu vou subtrair e multiplicar o que for semelhante, né?
Então, dá menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x quadrado, mais 12x mais 6, sobre x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado, tá? Posso deixar assim, tá, gente? Posso deixar assim, sem problema nenhum, tá certo? Bom, vamos continuar, né? Agora, vamos para esse exemplo aqui. Determine f' de x, se fx for igual a raiz de x sobre x ao quadrado mais 1. Sempre prestem atenção, gente, na variável independente, tá? Nesse caso aqui é x. Então, quando você for olhar para a função f de x, o que você vai ver? Você vai ver que tem x aqui no numerador e x no denominador. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é uma função e essa aqui é uma outra função, tá? Então, aqui eu tenho um quociente de duas funções. Então, eu aplico a regra do quociente, né? Vamos lá para o Livebird. Então, o que faz, né? O que a regra diz? A regra do quociente, ela diz que a derivada de x, f' de x, né? É igual ao denominador, que é x quadrado mais 1, vezes a derivada do numerador, tá? Que aqui é raiz de x, mas eu representei em forma de expoente, tá? X elevado a meio. Menos o numerador, né? X elevado a meio, vezes a derivada do denominador, x ao quadrado mais 1, dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, tá? Então, vamos calcular as derivadas, tá? Vimos no exemplo anterior que a derivada de x elevado a meio, como é que se calcula? Eu baixo o numerador, né, para frente, multiplicando pelo coeficiente, né? Só que nesse caso o coeficiente aqui é 1, então eu digo que é só baixar o numerador. Vezes a base elevado ao expoente menos 1. Então fica meio menos 1, que dá menos meio, né? Meio menos 1. Então dá meio vezes x elevado a menos meio. Ok. Então, essa é a derivada de raiz de x, né? Então, vamos lá. Então, aqui fica x quadrado mais 1 vezes o valor da derivada, tá? Que nós encontramos. Menos x elevado a meio vezes a derivada de x quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Vamos lá. É uma soma, derivada da soma, né? Então, derivada de x ao quadrado. Baixo o expoente, mantenho a base e subtraio uma unidade do expoente, né? Então, fica 2x. Derivada da constante é 0, então fica 2x. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, aqui multiplica 2x. Fazendo as multiplicações, né, entre as partes, vai ficar isso aqui. Meio elevado a x sobre 3 sobre 2, mais meio, vezes x elevado a menos meio, menos 2, vezes x elevado a 3 meios, tá? Assim, gente, numa prova, se você chegasse até aqui, tá? Se não tivesse nenhuma outra questão, nenhuma pergunta, além dessa que ele pediu, eu até poderia aceitar se você chegasse até aqui, tá? Apesar de que você ainda pode fazer, já pode pegar meio x elevado a 3 sobre 2 e subtrair 2, né? Porque aqui eles têm o mesmo fator comum, tá? Então, eu poderia até aceitar, tá? Mas eu vou mostrar, mas se por acaso ele tivesse que
ele quisesse, o problema fizesse uma outra pergunta que precisasse você realmente chegar num valor mais simplificado, então você tem que seguir, tá? Então vamos lá. Aqui, o que eu fiz? Aqui eu fatorei o numerador por esse valor aqui. Tá? Ou seja, eu vou dividir cada termo, aqui são 3 termos, por esse valor aqui. Tá? Então eu coloco isso, é como se eu colocasse isso em evidência, tá? Esse valor aqui, meio vezes x elevado a menos meio, tá? Aí eu vou dividir cada termo agora por esse valor. Dividindo isso aqui por isso aqui, dá x quadrado. Dividindo isso aqui por isso aqui, dá 1. E dividindo isso aqui por isso aqui, dá menos 4x ao quadrado, tá? Então, dá isso aqui no numerador sobre o mesmo denominador, tá? Ok. Aí, então, aqui dá esse valor, né? Aí, aqui eu consigo x ao quadrado menos 4x quadrado dá menos 3x quadrado, né? Mais 1. Então, fica 1 menos 3x quadrado sobre 2 raiz de x, né? Prestem bem atenção, tá, gente? Isso aqui é x elevado a menos meio. Quando a variável ela tá elevada a um expoente negativo, eu posso inverter ela, né? O que eu faço com ela? Vou colocar aqui, x elevado a menos meio, tá? Para eu transformar isso aqui num expoente positivo, eu inverto a base. Então, o que era x vai virar 1 sobre x, tá? 1 sobre x elevado a meio. Tá? E 1 sobre x e x elevado a meio é raiz quadrada de x, né? A gente já sabe. Então, fica 1 sobre raiz quadrada de x. Então, o que aconteceu aqui? Aqui, tá? Eu inverti, né? Tá? Aqui é meio. Se tá multiplicando no numerador uma fração, eu coloco, fica 1 em cima e 2 embaixo, tá? É como se essa fração estivesse multiplicada bem aqui assim, tá certo? É a mesma coisa, tá? Então, aqui fica meio, tá certo? E multiplicada por 1 sobre raiz quadrada de x. Então, a raiz quadrada de x vai ficar aqui embaixo, tá? Então, 2 raiz de x vai multiplicar o denominador e no numerador vai ficar 1 menos 3x quadrado, tá certo? Bom, recomendo que vocês tentem fazer, né? E tirem as dúvidas comigo na hora da nossa aula, do nosso período síncrono, tá certo? Ressalto que a dificuldade que vocês estão, porventura, possam ter aí, são de temas relacionados com assuntos tratados em disciplinas anteriores, tá certo? Vamos lá. Bom, aí aqui eu preparei umas atividades para você fazer em casa e a gente discutir eventuais dúvidas na internet, pelo chat, tá certo? Então era isso. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.